Senhor abençoe toda a família que se reúne para mais uma vez adorar ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre você, irmão e irmã em Cristo. Muitas saudades, e que o Senhor possa nessa noite mais uma vez falar ao seu coração. Eu quero, antes de fazer a leitura bíblica, te dar esse direcionamento mais uma vez. Temos dito isso toda semana. Dedique esse tempo a adorar ao Senhor. Separe esse momento agora para oferecer o seu sacrifício de louvor a Deus, porque Ele está entre nós. Que a presença do Espírito Santo seja abundante na sua casa nesse momento, derramando paz, derramando alegria, derramando renovo de forças, porque aonde o Senhor está, aonde o Espírito Santo do nosso Deus habita, Ele vai derramando tudo aquilo que precisamos. Ele nos capacita e Ele derrama unção sobre nós. Que você possa nessa noite receber dessa unção em nome de Jesus. E eu quero convidá-los a abrir aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 13, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10 até o versículo 13, que você possa ler essa palavra e crer em cada verdade que é dito aqui, palavra de Deus que nos revela assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam quem eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Diz Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu quero convidar você nesse momento a repetir essa verdade aí na sua casa. Diga assim: agindo Deus, quem impedirá? O nosso Deus é forte, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e Ele agindo para cuidar de você, ninguém poderá impedir. Agindo Ele para alinhar a sua vida, ninguém poderá impedir. Agindo Deus, ninguém o impedirá. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é forte, e Ele está ao nosso lado. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos nos preparar para esse tempo de louvor, para esse tempo de adoração, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a Ti agora a vida de cada discípulo. Apresento a Ti, Senhor, te pedindo em nome de Jesus a Tua presença, a Tua unção, o derramar, ó Pai, do renovo do Espírito Santo. Senhor, que nós possamos nessa noite adorar com toda a intensidade do nosso coração. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida do Tiago, toma a vida da Natane, flua em nós, Espírito Santo de Deus. Toma o Teu lugar, Senhor. Seja adorado, seja engrandecido. Derrama alegria nos corações entristecidos. Derrama esperança naqueles que jogaram tudo para o alto. Derrama, Senhor, tudo que precisamos, porque Tu és Deus, e antes de Ti não houve nenhum, e depois de Ti não haverá nenhum, porque o Senhor é o único, todo-poderoso, Deus bom, Deus que nos salva. Oferecemos tudo a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor com alegria. Deixa fluir o louvor na sua casa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós.
acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar,
pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. E eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Vai declarando isso na sua casa. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Glória a Deus. Somos livres para adorar a Deus. Somos livres para viver para Deus. O Filho do Homem te libertou, amado irmão, amada irmã. Viva essa liberdade. Viva essa liberdade de ter acesso ao Pai que te ama e ao Pai que quer ter você ao lado dele. Amados, às vezes nós vivemos a nossa vida como se nós fôssemos prisioneiros, como se nós ainda estivéssemos debaixo da condenação do pecado, mas nós acabamos de cantar aqui, e você creia nessa palavra, você é livre se estiver em Cristo Jesus. Se
você está distante da comunhão com Deus, o Senhor te chama nessa noite a voltar, a estar próximo dEle, a não aceitar mais esse jugo de condenação sobre a sua vida. Você é livre, o Filho do Homem nos libertou. Oh, aleluia! Deus, como é bom te adorar, Senhor. Oh, santo, 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 santo Deus. Tua presença é real aqui nesse lugar, Senhor. Tua presença é real aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, continue fluindo. Senhor, prepare o nosso coração. Fale poderosamente nessa noite, Senhor. Oh, fale conosco. Amados, a presença do Senhor é muito forte aqui. Que essa presença ela venha inundar a sua casa. E que nesse momento seu coração esteja preparado para a palavra. Senhor, usa a minha vida como instrumento. Sou apenas um vaso. Que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Você que está aí na sua casa, eu quero convidar você agora a pegar aí a sua Bíblia. Tchau, seu celular. Pegue aí a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus conforme relatado por Marcos. Marcos capítulo 7. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 24 até o versículo 30. Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. O tema dessa mensagem nessa noite é integridade espiritual. Integridade espiritual. Eu quero, juntamente com você, nessa noite, nesse momento de celebração de palavra, compartilhar com você o texto dessa mulher Cirofenícia, ou de acordo com o que está em Mateus, a mulher cananeia. Essa mulher que teve uma experiência muito impactante com Jesus e que nos traz muitas lições. E nós vamos ler aqui esse texto, você vai entender um pouco melhor o que isso quer dizer para nós. Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30, a palavra do Senhor declara a seguinte verdade: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Grave bem essa informação. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída por um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, e ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir. E o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Somente até aqui, que a palavra do Senhor fale com você em nome de Jesus.
Repetindo o tema dessa mensagem, integridade espiritual. Integridade espiritual. Esse é um texto que, ao mesmo tempo que ele é simples em muitos pontos, nós conseguimos entender bem o que está acontecendo aqui, tem algumas coisas que para nós hoje é estranho, soa estranho. Principalmente a fala de Jesus para aquela mulher e a resposta daquela mulher para Jesus. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero partir aqui com você da informação que nós temos no versículo 24. Nós vemos que Jesus se levantou e foi para aquele lugar, para as terras de Tiro e Sidom, a fim de encontrar um lugar para descansar. E a vontade de Jesus era ir para um lugar onde ninguém soubesse onde ele estava. De onde Jesus saiu? Se você voltar aqui um pouquinho, você vai ver no capítulo 7, lá no começo, que Jesus estava num contato com doutores da lei antes de sair para aquela terra estranha, para aquela terra estrangeira. E diz a palavra então que Jesus saiu para descansar, para um lugar onde ele não queria que ninguém o encontrasse. Porque Jesus estava vindo de alguns acontecimentos seguidos muito duros embates, duras discussões. Jesus começa a ser perseguido em meio à elite religiosa judaica. Os doutores da lei começam a pegar no pé de Jesus e começam a levantar polêmicas, levantar discussões, e isso foi gerando um certo desgaste. E nós vemos também uma outra coisa: Herodes tinha considerado Jesus como uma ameaça também. Você vai ver isso aqui anteriormente em Marcos mesmo. Ou seja, Jesus estava enfrentando pressão do meio religioso, no meio do governo, e também havia o desprezo por parte de pessoas na cidade dele. Ele já tinha passado por esse desprezo, então todas essas situações somadas e acontecendo ali momento após momento, foi gerando um desgaste ao ponto de chegarmos nesse texto, e Jesus então, ele se retira para uma terra estrangeira para descansar. Pois bem, esse é o cenário que nós encontramos aqui nessa mensagem. E aí eu quero que você anote aí o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa reflexão: o Deus acessível. O Deus acessível. Vamos ler aqui de novo o versículo 24. Olha só o que diz aí: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Você não precisa abrir aí agora, mas em Isaías, capítulo 45, versículo 15, você vai ver o profeta falando ali algo que soa estranho ao ouvido de uma pessoa num primeiro momento. Ele declara assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Em outras versões, verdadeiramente és um Deus misterioso. Por que Isaías falou isso? Por que em Isaías 45, versículo 15, está essa fala do profeta? Porque num dado momento da história, Deus resolve levantar um rei estrangeiro chamado Ciro, para exercer então uma ação, uma ordem dada pelo próprio Deus. Deus levanta um homem improvável aos olhos dos judeus, aos olhos do profeta Isaías inclusive, e o profeta Isaías, diante daquela situação, ele declara isso: verdadeiramente és um Deus misterioso, verdadeiramente és um Deus que não tem o que ficar explicando, não tem como explicar Deus. Como diz aquela canção, ninguém explica Deus. Algumas coisas o Senhor até permite que a gente conheça, algumas coisas a palavra nos mostra que Deus faz, que Deus fala, que Deus ensina e que Deus se revela. Mas existem pontos que Deus mantém ali aquele mistério. Como nós falávamos na quinta-feira passada agora, existem situações hoje, no meio dessa pandemia toda que a gente está vivendo, respostas que nós não temos para dar, porque nós somos limitados, e nós corremos um risco enorme quando nós queremos ser pessoas que têm resposta para todos os porquês. A gente vai responder algumas coisas muito bem, mas outras a gente vai dar péssimas respostas, porque nós somos limitados. Então o profeta Isaías declara isso: verdadeiramente és um Deus misterioso. O Senhor tem mistérios que o homem não explica, mas o que vem depois
traz uma lição para nós. Nos versículos seguintes, o profeta Isaías declara assim: ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos, juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. O que isso significa, pastor? O profeta, ele declara basicamente isso aqui: eu não sei explicar Deus em sua totalidade. Ele tem os seus mistérios, mas uma certeza eu tenho: Ele cumprirá todos os seus planos. Ele cumprirá todos os seus propósitos, porque, como nós lemos no início do culto, agindo Deus, quem impedirá? O profeta Isaías então nos dá essa lição. O nosso Deus, ele tem o seu mistério, ele tem pontos ali que a gente não consegue entender por conta das nossas limitações, mas mesmo assim, nós escolhemos confiar nele, porque naquilo que ele já se revelou a nós, naquilo que ele já fez para nós, ele já nos mostrou que ele é o Todo-Poderoso, ele é digno de confiança. E nesses dias de pandemia, meu irmão e minha irmã, de tanta incerteza, de tanta coisa, guarde essa palavra no seu coração. Verdadeiramente és um Deus misterioso, porque eu não sei por que eu estou passando isso, mas entretanto, uma coisa eu sei que o Senhor cumprirá os seus propósitos, eu sei que há salvação para a minha vida, eu sei que o Senhor não perdeu o controle das coisas. É isso que o profeta Isaías está declarando. E quando nós chegamos aqui nesse texto de Marcos, nós vemos uma outra coisa aqui também que tem a ver com isso. Mesmo estando Jesus em seu esconderijo, aquela mulher cirofenícia sabia de quem se tratava. Ela sabia a quem estava buscando e não se limitaria pelos mistérios dos desafios que se impunham diante dela. Ela buscaria encontrá-lo com todas as suas forças. Quando ela ouve falar de Jesus, ela sai correndo para procurar ele. E assim como Isaías tinha diante de si um mistério, aquela mulher tinha também desafios que ela não sabia que estavam diante delas. Mas uma decisão ela tomou: vou buscá-lo, vou encontrá-lo, porque eu sei de quem se trata. Eu sei quem é esse homem, porque eu já ouvi falar dele, eu sei que ele vai me ajudar. Eu sei que ele tem a resposta que eu preciso. Eu tenho uma filha endemoniada em casa e eu sei que esse homem pode libertá-la. Aquela mulher então vai com toda aquela certeza no coração dela, e Deus nos mostra isso na palavra. Mesmo sendo um Deus misterioso em muitos pontos, Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus que ouve a oração do justo, Ele é um Deus que quando nós buscamos, nós o encontramos. Quando nós abrimos o coração, Ele fala conosco, mesmo sem entender. Meu irmão e minha irmã, não perca essa verdade. O nosso Deus continua sendo um Deus acessível. Você tem possibilidades de ir até Ele, colocar diante dEle as suas questões. Ele ainda faz milagres, Ele ainda abençoa, Ele ainda opera o impossível. Ele não mudou, Ele é digno de confiança. Digno de confiança não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é um Deus acessível. E Jesus se revela dessa maneira aqui. Deus acessível, embora ele estava ali naquela casa, escondido, aquela mulher, como diz aqui o versículo 24, eu gosto muito dessa expressão, não pôde ocultar-se. Jesus não pôde ocultar-se porque uma mulher o buscou. Quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos. E aí eu me lembro de um testemunho de um pregador chamado Billy Graham. Billy Graham, um pregador norte-americano, talvez um dos maiores pregadores que Deus levantou no século XX, um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor. Billy Graham, certa vez ele deu um testemunho falando sobre o seu contato com a Bíblia. E aí ele falou algo que ficou muito marcado no meu coração. Ele pegou e falou o seguinte: olha, num dado momento da minha caminhada, eu cheguei à conclusão de que só com a racionalidade, com a nossa razão, com o nosso entendimento, nós não conseguimos entender tudo o que está escrito aqui.
Não dá para entender tudo. Tem coisas que nós não conseguimos entender. E ali a gente tentava explicar, tentava ter todos os porquês, porque o ser humano, ele gosta de ter tudo sob seu controle. Nós somos muito pragmáticos em muitas coisas. E então Billy Graham, diante daquela verdade, ele declara o seguinte: foi então que eu decidi uma coisa: eu não seria guiado pela minha razão apenas, mas a minha fé me conduziria. Mesmo diante de situações, textos que eu não pudesse entender, eu os abraçaria com a minha fé, porque eu sei em quem tenho depositado a minha vida. Então, quando eu leio algo aqui que eu não consigo entender, que soa estranho para mim, eu abraço com a fé. Se a razão não consegue abraçar, com a fé eu abraço. Nosso Deus é um Deus acessível, misterioso em muitos pontos, porém acessível. E nós, amados, estamos diante de situações assim. E aí eu bato nessa tecla mais uma vez. Nós temos essa característica, muitos de nós, de querer ter tudo sob controle, ter explicação para tudo. E quando as coisas escapam do nosso pragmatismo, dessa nossa mania, às vezes o ser humano se vê então descoberto e ele fica desesperado, porque ele não consegue entender. E é impressionante quando algo acontece. A primeira coisa que muitos de nós querem fazer é explicar o porquê que aquilo aconteceu. É explicar quem mandou o coronavírus. É explicar se o coronavírus é castigo de Deus ou se é outra coisa. A gente quer explicar tudo. Amados, busque ao Senhor. Quando você se encontrar diante de uma situação em que você não tiver os porquês para dar, faça como Billy Graham falou, abrace com a sua fé. O nosso Deus é um Deus acessível. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é uma fé íntegra. E agora nós vamos começar a falar mais da mulher desse texto. O texto diz assim, no versículo ainda 25 agora: porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem sírio-fenícia. Nós vemos aqui que o que conduziu aquela mulher até aquele lugar foi uma coisa: ela ouviu falar de Jesus. E isso confirma o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 14 até o versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus, quando nós ouvimos uma mensagem revelada, se nós abrimos o nosso coração para essa mensagem, aquilo nos toma de uma tal maneira que nós não conseguimos mais seguir da mesma forma. Aquela mulher tinha sua filha possessa dentro de casa, ela deixa aquela menina lá, só que aí ela ouve falar a respeito desse Jesus, então ela sai buscando esse Jesus. Ela sai correndo para encontrá-lo. Ela sai então para buscar com muita intensidade. E algo que nós vemos aqui, olhando o comportamento dessa mulher, é que a busca dela revela um traço de caráter que ela ganhou de Deus: integridade. E aí, quando nós falamos sobre integridade, é importante destacar que esse traço no seu caráter já a separava dos doutores da lei que estavam perseguindo Jesus, por exemplo. E nós vamos ver já o porquê disso. Isso separou aquela mulher de outras pessoas. Integridade nos separa, nos destaca. Pastor, o que é integridade? Eu vou começar falando sobre o que não é integridade. Integridade não é duplicidade. Vou repetir. Integridade não é duplicidade. O que é duplicidade? Duplicidade aponta para aquilo que é dividido em dois. No caso do que estamos falando aqui no Evangelho, um coração dividido a crer e servir a dois diferentes senhores. A duplicidade aponta para o engano. Muitas pessoas entram numa vida de duplicidade por conta de engano na vida delas, porque elas começam a tentar flexibilizar as coisas para que se torne mais fácil, para que consigam então ter sucesso, ter êxito na fé. A fé, a palavra do Senhor nos revela como que nós devemos caminhar na fé.
nos revela ali valores, princípios, maneiras de viver em santidade. Vai nos revelando como que devemos nos relacionar com Deus, como que devemos nos relacionar com as pessoas. E aí as pessoas que vivem duplicidade, elas pegam esses ensinamentos e aí elas chegam à conclusão, isso é muito difícil, aí começa a distorcer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai flexibilizando as coisas aqui, ali, para tentar ficar mais fácil, para que aos olhos dela, elas consigam viver aquilo que foi falado. Então, depois disso tudo, elas olham para trás e dizem, eu estou conseguindo viver a fé, eu estou conseguindo viver com Jesus, mas isso tudo é fruto de flexibilização, distorcendo a verdade, e na verdade ela está servindo a dois senhores. Ela tenta servir na verdade ao Senhor, ao mesmo tempo em que serve a sua própria carne. Ela tenta servir ao Senhor, enquanto ao mesmo tempo tenta servir seus próprios prazeres, suas próprias paixões. Integridade não é duplicidade. Uma outra coisa que é oposta à integridade é a hipocrisia. E em muitos casos, a hipocrisia acaba sendo resultado de uma vida de duplicidade. Qual que é a diferença da duplicidade para a hipocrisia? A hipocrisia, ela é uma decisão da pessoa, a pessoa ela vive então uma fantasia na sua vida. Exteriormente ela mostra uma imagem, ela passa que é algo que na verdade ela mesma sabe que ela não é. Ela age então de maneira hipócrita, ela começa a falar coisas que não refletem aquilo que é o coração dela de fato. E muitas pessoas ao viver uma vida de duplicidade, vai chegando a um ponto em que talvez são até confrontadas com a verdade. Só que ao invés de seguir o caminho do conserto, elas tentam dar um jeito ainda de continuar dessa forma, porque está mais fácil. E aí elas vivem então uma vida de hipocrisia, tentando então se esconder atrás de uma máscara. Só que tanto para a duplicidade, quanto para a hipocrisia, Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8, declara assim, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A hipocrisia e a duplicidade nos torna inconstantes. A gente não consegue firmar o passo porque o nosso coração está dividido. Duplicidade e hipocrisia aponta para um coração dividido. E a integridade já mostra o contrário. Um coração unido, um coração coeso, um coração que está junto com a prática que é vivida. E é o que nós vemos aqui na vida dessa mulher, uma harmonia. A harmonia daquilo que eu falo com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Eu sei que eu tenho dificuldades, sou limitado, cometo pecados. Portanto, eu vou viver uma vida de misericórdia, porque eu sei qual é a minha condição. Eu sei que caminho que eu tenho que percorrer, então vai gerando ali uma harmonia na vida da pessoa. Ela começa a entender como que ela tem que ser por dentro para refletir para fora. É uma vida coesa, a harmonia entre as atitudes daquela mulher com a fé que ela carregava em seu coração. Não tem porquê ela titubear de buscar Jesus, ela titubear de ir até Jesus, porque ela sabe o que ela ouviu sobre Ele, e ela sabe o que Ele é capaz de fazer. Uma busca com uma fé íntegra, ela é uma busca que não nos deixa parar, ela é uma busca que não nos deixa ficar caídos no meio do caminho, e então nós temos aqui uma jornada da integridade na vida dela. A palavra vai nos dizer aqui, no versículo 26, na verdade 25, no final do 25 vai dizer assim, ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Pastor, como que eu vivo uma integridade espiritual, uma fé íntegra, harmoniosa? Primeiro você vai até Jesus. É aquela mulher, ela foi até Jesus, ela buscou encontrar com Jesus, e depois que ela vai até Jesus, ela se ajoelha diante dele, se quebrantando, derramando aquilo que ela tinha
para derramar. E quando ela se ajoelha também é uma demonstração. Eu estou aqui para viver a sua vontade, eu estou aqui para viver para ti, eu estou aqui para fazer o que você mandar eu fazer, porque eu sei quem é você, eu sei quem é a revelação eu sei a revelação que eu tive a seu respeito. Portanto, ela vai e ela se ajoelha. Uma fé íntegra, ela segue esse caminho. Vai até Jesus, meu irmão. Vai até Jesus, minha irmã. A inconstância, ela nos impede de ir até Jesus. Que a inconstância nos gera vergonha. O abatimento nos gera vergonha, cria resistência. E a integridade, ela mostra o contrário. Eu sei, tem uma harmonia no meu coração, porque eu sei a revelação que eu recebi, e eu sei o que eu tenho que viver. Eu vou até Ele, e eu vou me ajoelhar diante dEle. Ajoelhar, conforme eu falei, significa rendição. Rendição para dizer, olha, o controle não está na minha mão. Não sou eu que dito as regras. Aquela mulher então vive isso. Portanto, segundo ponto, anote aí, não perca, uma fé íntegra. Aleluia. Avançando aqui para o terceiro e último ponto dessa mensagem, uma fé recompensada. Preste atenção aqui. Olha só o que Jesus fala com aquela mulher, versículo 27. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Essa é a parte talvez mais esquisita para nós nesse texto. Porque parece num primeiro momento que Jesus está menosprezando aquela mulher, desprezando aquela mulher, até mesmo ofendendo ela, chamando ela aparentemente aqui de cachorrinho. E aí muitas pessoas acabam se confundindo, porque naquele tempo havia uma forte rivalidade entre judeus e gentios. Os judeus detestavam gentios e gentios detestavam judeus. E havia um xingamento que os judeus usavam para se referir aos gentios, chamando os gentios de cães. Quando os judeus chamavam gentio de cão, dessa maneira cão era um xingamento. Só que tem dois termos ali para falar sobre cachorro. Um termo para chamar de cão, que era o xingamento, e outro para falar sobre pets, cachorrinhos. E nós vemos aqui nesse texto que Jesus usa a expressão cachorrinhos. Essa fala de Jesus, na verdade, é um provérbio antigo. Lembrando que nós estamos diante de um texto, de um contexto diferente do nosso, antigo, um provérbio muito antigo, e esse provérbio Jesus usa então para falar com aquela mulher. O que significa esse provérbio aqui? Prioridade. Primeiro você dá comida para as crianças e depois você alimenta os cachorrinhos. Jesus não estava xingando aquela mulher. Jesus não estava ofendendo aquela mulher. Ele usa desse provérbio antigo para dizer para ela qual era a missão dele. Ele declara para aquela mulher o seguinte: olha, você sabe a sua origem, você sabe ser uma gentia. Só que eu vim para cá primeiro para anunciar aos judeus. O ministério de Jesus era um ministério para ir até os judeus e anunciar a verdade a eles, primeiro para as criancinhas e depois para os cachorrinhos, ou seja, primeiro para eles, a prioridade é ali, e depois eu vou fazer com que chegue até vocês também, mas primeiro aqui. E Jesus então deixa essa palavra para ela. Só que então, qual é a postura daquela mulher depois? Ela, com muito discernimento, com muita integridade, intensidade, firmeza na fé, ela declara então para Jesus assim: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sabe o que aquela mulher entendeu? Sim, Jesus, eu sei, eu entendi que o Senhor veio primeiro anunciar a eles, só que acontece que agora as migalhas estão caindo aqui nessa casa,
e eu quero me colocar na posição para receber as migalhas que caem, porque eu sei que as migalhas que caem, essas migalhas são o suficiente para transformar a minha vida e a vida da minha filha. Aquela mulher entendeu, e ela não somente entendeu, como ela se introduziu no propósito de Deus. Ela entendeu qual era a sua posição, e ela então não vai para a discussão, ela não vai embora quando Jesus fala isso com ela não ofende os judeus, ela não xinga ninguém. Ela entendeu, ela discerniu. Pelas reações no texto que nós lemos aqui, vemos que Jesus não usou de uma ofensa, e que aquela mulher captou a mensagem que Jesus estava querendo transmitir com aquele provérbio. Ela entendeu a mensagem. Infelizmente, o texto não nos fala qual era a expressão facial de Jesus quando falou aquilo para aquela mulher. Talvez Jesus tenha falado com algum sorriso no rosto, não sei. O texto não nos fala isso, mas é uma curiosidade que eu tenho. Porque eu imagino aquela mulher dando a resposta de prontidão. Jesus chega para ela e fala, olha, primeiro as criancinhas, depois os cachorrinhos. Aquela mulher já de prontidão fala, mas o cachorrinho come da migalha que cai. Ela está deixando muito claro, Jesus, eu entendi e eu estou pronta para receber aquilo que tem do Senhor para mim. E então Jesus declara no final, por causa dessa palavra, você pode ir. E aí eu quero fazer um apontamento aqui. Jesus nunca foi alguém de se iludir com confissões vazias. Jesus não caía na lábia do povo, não. E a gente sabe bem disso. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, ele declara ali, que naquele grande dia, chegarão pessoas diante do Senhor dizendo, Senhor, Senhor, fizemos, acontecemos, e o Senhor vai falar, eu não os conheço. Ou seja, não é pelo falar apenas. Ainda em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, a palavra diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em Tiago 2,18 diz, mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Esse texto então de Tiago nos mostra muito bem isso. Não é a confissão vazia que nos levará a algum lugar. Não é só falar da boca para fora que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que respeita, que faz e que acontece. Não foi, então, a palavra, a habilidade no falar que levou aquela mulher a ser recompensada em sua fé. Uma outra coisa, não é também a murmuração. Repare que ela não murmurou, ela foi direto ao ponto. Nós vemos em Números, capítulo 14, versículo 29, e em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que a murmuração fez com que o povo morresse no deserto. E ao escrever esse texto para os coríntios, o apóstolo Paulo deixa bem claro ali, que essa palavra serve para nós também. A murmuração vai nos deixar morrer. Portanto, amados, se você está buscando uma resposta do Senhor, e a palavra que foi lançada a você for algo que você não entendeu muito bem, eu vou dizer essa palavra para você, não murmure, não caminhe também apenas por declarações vazias, mas fale aquilo que enche o seu coração, fale de acordo com a revelação da palavra. Foi isso que conduziu aquela mulher a uma aceitação por parte de Jesus. Aquela mulher, ela não apenas usou uma habilidade no falar, mas ela escancarou com a sua boca a integridade que ela abraçou para viver. Integridade espiritual é isso. É eu ter diante do Senhor sinceridade, é eu ter diante do Senhor essa transparência. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, o Senhor sabe todos os meus caminhos, portanto, se há um caminho mau, venha me endireitar, Senhor. Amados, tenhamos essa postura diante de Deus, porque a integridade espiritual é recompensada. Eu acho linda essa expressão que Jesus usa aqui. Por causa dessa palavra, você pode ir. Tua filha já está liberta.
Jesus nem viu a menina, Jesus nem tocou a menina. Há 2 textos, pelo menos, que nos mostram isso acontecendo. É esse com essa mulher cananeia, Ciro-fenícia, e outra com o centurião. O centurião vai buscar Jesus, né? Primeiro ele manda alguém, depois ele vai, e aí quando Jesus fala que não vai poder ir lá curar o servo do centurião, o centurião fala assim, ó, só apenas fale, porque eu falo para os meus homens e eles entendem o meu comando e fazem o que eu estou mandando. O Senhor tem muito mais poder, se o Senhor falar daqui, o meu servo vai ser curado lá. E Jesus então declara em voz alta, exclama, olhem essa fé desse homem. Em Israel não se viu fé igual a dele, no meio dos judeus não se viu fé como essa, ou seja, a fé de alguém que entendeu a verdade, que abraçou a verdade e que declara ao Senhor, Senhor, eu sei que tu podes, Senhor, eu sei que o seu poder é maravilhoso e ilimitado e eu confio nele. Confia no Senhor. Isso é ter integridade espiritual. Antes de encerrar, eu quero só fazer um paralelo aqui que me vem à memória agora. O texto, se você ler depois lá em Mateus capítulo 15, é falado sobre a mesma passagem, sobre a mesma situação. Só que Mateus ele acrescenta alguns detalhes ali. Primeiro ponto é que aquela mulher, quando ela vê Jesus, ela declara primeiro, Jesus, filho de Davi. Ela vai usando algumas expressões ali que Mateus vai colocando, que eram expressões usadas pelos judeus na adoração. Quando alguém chega para Jesus e fala, Jesus, filho de Davi, era uma expressão judaica. Os judeus usavam, só que aquela mulher não era judia. Era uma mulher Ciro-fenícia, cananeia, de povos gentios. Ou seja, aquela mulher começa falando com Jesus, usando de expressões que outros usavam, então ela começa a repetir. Ouviu alguém usando, parece que deu certo lá, vai repetindo também. Só que Jesus ignora a primeira, depois ela usa uma outra expressão, Jesus ignora também, quando ela vai com sinceridade, autenticidade, quando ela se rasga e age de maneira como ela é diante do Senhor, Jesus então olha para trás e dá atenção àquela mulher. O Senhor não quer que a gente se esconda, amados, atrás de fantasias que nós não somos. Não fique se preocupando em imitar o perfil de adoração de alguém. Não se preocupe em buscar um padrão no sentido de querer ser igualzinho àquela pessoa. Às vezes a gente fica querendo tanto ser igual a alguém que a gente começa a se entristecer porque não consegue. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você viva aquilo que Ele tem para você, nas suas características, na sua personalidade, na sua maneira de ser, mas com integridade espiritual. Foi a integridade gerada no espírito daquela mulher que não retrocedeu no meio daquela situação toda. E é o que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A harmonia entre o que se crê com o coração e o que se declara com a boca. O que diz em Romanos 10, versículo 9? Eu quero ler aqui para vocês, para encerrar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Harmonia, integridade, confessar com a boca, crer no coração. Falar com a boca aquilo que o coração está cheio. Coesão, harmonia, integridade. Uma fé íntegra, ela é recompensada. Uma fé íntegra ela alcança provisão, ela alcança a bênção, ela alcança a libertação, não só para ela, mas também para aqueles que estão próximos dela, como foi o caso da mulher cananeia. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e buscar essa integridade espiritual. Fuja de toda duplicidade, fuja da hipocrisia. Às vezes a hipocrisia ela vai se instalando dentro de nós e a gente nem percebe, a gente vai ignorando, até que chega um momento que se instalou. O Senhor não quer isso para você, meu irmão. O Senhor não quer isso para você, minha irmã. Ele quer harmonia entre o que se crê, o que se fala, o que se vive e o que se faz. Você pode ter certeza de uma coisa:
quando você tem essa liberdade diante de Deus para buscá-lo, de acordo com a sua maneira, com sinceridade, com transparência, com humildade, você encontrará cuidado de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, quero orar por você. Você que puder aí na sua casa, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Nós vamos orar, pedindo para que o Senhor guarde essa palavra dentro de nós. Senhor, te peço agora pela vida de cada filho e filha do Senhor. Marca, Senhor, no nosso coração essa palavra que foi ministrada aqui. Ó Pai, aquela mulher que chegou diante de Jesus com toda a ousadia no coração, toda a integridade que foi gerada ao ouvir falar sobre Jesus. Aquele ouvir falar para ela foi suficiente para que o espírito dela fosse alinhado nessa integridade. Senhor, é isso que nós queremos viver também. Nós queremos ter discernimento, nós queremos falar, Senhor, com a boca, aquilo que enche o nosso coração, que é a Tua palavra, é a revelação do alto, a palavra da verdade. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, viver essa palavra. Dê revelação aos Teus filhos. Ó Pai, que essa semente lançada, ela venha germinar de uma maneira poderosíssima, tratando, Senhor, cada área da nossa vida, cada área do nosso coração. E, ó Pai, que eles possam gerar muito fruto através daquilo que eles têm recebido em cada palavra aqui nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu quero mais uma vez animar você e te encorajar a ler depois essa palavra mais uma vez. Ler as anotações que você fez. Se você quiser, assiste de novo a ministração. Que você possa viver essa integridade na sua vida, em nome de Jesus. É tempo de alcançar milagres. É tempo de provisão. Nós só estamos de pé por provisão de Deus. E Ele vai continuar nos sustentando. Mas nós precisamos ter essa fé íntegra. E eu creio que nós viveremos assim em nome de Jesus. Amados, deixa eu deixar aqui alguns avisos antes de encerrarmos este culto. Lembrando que domingo que vem é ceia. Então prepare aí o pão, prepare o suco de uva, organize sua casa. Quero até louvar ao Senhor pela vida de cada família. Nós recebemos sempre as fotos, né, da organização que é feita, a comunhão que é gerada ali. Eu quero até animá-los a fazer isso. Organize a sua casa, é um momento especial. Organize a sua casa, se arruma, coloca ali as coisas de uma maneira bem caprichada. Prepare a sua família para participar da mesa do Senhor, porque é um tempo ímpar para nós. Tire foto, guarde essa recordação com você. Manda lá no grupo da igreja para a gente ver também. Que seja um momento de alegria, um momento de festa, em nome de Jesus. Então, domingo que vem, ministração da ceia do Senhor. E no domingo que vem, nós vamos começar também uma nova série de mensagens. Eu falei isso na quinta-feira, quero reprisar aqui isso. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Um Futuro, Uma Esperança. Fé para novos tempos. Nós vamos ser ministrados sobre temas específicos para esse novo tempo que nos preparamos para viver. A vida, ela começa agora a voltar a um novo normal. E para isso nós precisamos ter uma fé que nos prepara a viver esse novo tempo. Um novo tempo na igreja, um novo tempo na família, um novo tempo no trabalho, na escola. Nós estamos entrando num novo ciclo. E eu creio que essas ministrações virão de encontro ao nosso coração. Serão mensagens pregadas aos domingos e nas quintas-feiras. E todos nós seremos alimentados debaixo desse tema. E lembrando também, por último, a escola dominical voltou, todo domingo, 10 horas da manhã, transmissão aqui no nosso canal no YouTube. Você pode assistir, reúna sua família, que seja um momento aí para vocês estudarem a palavra juntos. Não deixe de assistir no horário da transmissão, porque ali a gente tem o chat para poder compartilhar as dúvidas, aquilo que a gente vai entendendo, para a gente interagir um pouquinho. É muito importante essa sua participação. Nós vamos então, semana que vem, ter mais uma aula, domingo, 10 horas da manhã.
Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Quero orar agradecendo por mais este culto, colocando diante do Senhor a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que o Senhor continue provendo e que nada falte sobre você em nome de Jesus. E logo em seguida vamos receber a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa gravação e transmissão. Eu quero louvar ao Teu nome, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que tem servido, ó Pai, nesse tempo, na intercessão, colocando à disposição os seus braços, colocando à disposição até recursos, ó Pai, para que a obra continue acontecendo e vidas possam ser abençoadas. Senhor, eu quero te agradecer pelo ministério de louvor que tem servido, ó Pai, de uma maneira maravilhosa aqui nesses dias. Te agradecer, ó Pai, pelos irmãos e irmãs da equipe de som. Agradecer, ó Pai, por cada ministério, departamento que tem sido relevante, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai. Nosso coração está alegre, porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós. Derrama, Senhor, sobre nós bênção sem medida. E, ó Pai, que possamos ter uma semana abençoada ao seu lado, em nome de Jesus. Muito obrigado, oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba da bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém.